Meus caros, tudo bem? Professor Guilherme Cassi, com interesse agora de gravar o nosso primeiro vídeo acerca da disciplina de Teoria Geral do Processo. Então, todo o conteúdo conversado, discutido em sala de aula permanece então sólido, principalmente uma vez que completamos o tema princípios processuais. E a partir de agora, o meu interesse assim é gravar algumas mensagens aos senhores acerca das temáticas vindouras. O primeiro tema que nós vamos conversar diz respeito a métodos alternativos de solução de controvérsia. Há quem diga, inclusive, métodos adequados de solução de controvérsia. Porque quando nós pegamos um método, para falar método alternativo, eu parto do pressuposto de que existe um método ordinário, um método comum, um método corriqueiro, que é justamente o processo judicial. Então, quando duas pessoas têm um conflito, têm um litígio, têm uma querela, busca-se o Poder Judiciário, o qual, pelo exercício da sua jurisdição, soluciona aquele litígio, dizendo que um determinado sujeito tem razão e o outro não tem. Então, esse seria o método ordinário. No entanto, a utilização do processo judicial e a busca pelo Estado ao longo do tempo trouxe ou traz alguns problemas. Poderia citar dois. O primeiro problema decorrente dessa busca incessante pelo Poder Judiciário é o acúmulo de demanda frente ao Estado. Então, já comentei com os senhores que, segundo dados do CNJ, nós temos no Brasil aí mais de 90 milhões de processos em trâmite, e esse grande encargo ao Estado, com certeza, faz com que os processos demorem mais do que as partes esperariam. Então, tem um grande acúmulo de processos no Poder Judiciário, quase um para cada 2 habitantes, que traz uma demora na solução do litígio e na efetividade daquilo que a gente poderia entender como justiça. O segundo entendimento é que quando eu tenho o Poder Judiciário, eu tenho uma decisão do juiz que está de fora, que está em cima das partes, ele impõe a sua vontade, o seu entendimento sobre o caso concreto, que venha substituir justamente o interesse de uma das partes. Desse modo, com a imposição da vontade do órgão julgador, sempre haverá alguém que perde no processo, então alguém não sai satisfeito. Isso quando eu não tenho um resultado parcial em uma sentença e como resultado eu vejo tanto o autor como o réu descontentes com a decisão e a atuação do Poder Judiciário. Então é diante disso que surgem, desses dois problemas, que surgem alguns métodos alternativos de você solucionar litígios. Para que a gente possa organizar o nosso raciocínio, temos que entender que os métodos de solução de conflitos são divididos em 2 grandes grupos. Há métodos heterocompositivos e há métodos autocompositivos de outro lado. Os métodos heterocompositivos correspondem àqueles que existem os litigantes, que são as partes, e há um terceiro que tem a função de solucionar o litígio e impor de fora para dentro uma resolução àquele conflito. Por exemplo, o processo judicial, como mencionado, é uma ferramenta de heterocomposição. Na medida em que o juiz está em cima, ele impõe a sua vontade frente aos litigantes, substituindo a vontade de ambos. Heterocomposição. Porém, há um grande incentivo, principalmente pelos 2 problemas que eu mencionei no início, aos chamados métodos autocompositivos, que são aquelas possibilidades, aquelas ferramentas, aqueles mecanismos em que os próprios sujeitos litigantes chegam em comum acordo, em consenso, a um resultado que vem então a satisfazer ou a desfazer aquela querela que existe entre eles. A vantagem desse método de autocomposição é porque quando os 2 sujeitos escolhem um resultado, há um pressuposto de que é um resultado que traz conformidade a ambos. Então, diferentemente dos métodos heterocompositivos, em que há um perde e ganha, na autocomposição teria um ganha-ganha, ainda assim que deliberadamente você tem que abrir mão de alguma coisa. Esses métodos autocompositivos, em verdade, são 3. Então, eu tenho 3 espécies utilizadas de métodos autocompositivos. A anotar: negociação, mediação e conciliação. Negociação, mediação e conciliação. A negociação
ela tem por característica a ausência de uma terceira pessoa. Então, na negociação eu tenho os litigantes, o autor e o réu, que talvez ainda nem exista processo judicial, junto talvez com os seus representantes, e os próprios litigantes, em comum acordo, conversam e chegam a uma solução ao litígio, sem a necessidade de interferência de um terceiro. Então a negociação é bastante comum quando de litígios, inclusive antes de um processo judicial, em que duas pessoas conversam e por si só chegam a um resultado que seja considerado satisfatório, ou até durante o próprio processo judicial. Não raras vezes, já comentei isso inclusive com os senhores, eu pego o telefone e ligo para o advogado da parte contrária e nós conversamos na tentativa de se chegar a um resultado positivo ao litígio. Então essa é a negociação. Já a conciliação e a mediação têm a participação de um terceiro. Então um terceiro que não é autor e não é o réu, que é um terceiro imparcial, que não é pendente nem para um lado nem para o outro, e esse terceiro que auxilia, então, no alcance de um resultado positivo frente àquela lide. No entanto, mediação e conciliação, embora sejam semelhantes, não são iguais, na medida em que existem duas diferenças básicas e claras no que diz respeito à conciliação e mediação. A primeira diferença diz respeito ao papel, à função desse terceiro imparcial, e a segunda diferença diz respeito à amplitude do objeto que é discutido em cada uma das espécies. Vamos ao primeiro item. Quando nós falamos da mediação, eu tenho um terceiro que é imparcial, mas esse terceiro ele não é propositivo, ele não faz sugestões, ele não direciona a atividade dos litigantes. Esse terceiro, que é chamado de mediador, ele é tão somente um facilitador na conversa entre as partes que estão em querela, que fazem parte da lide. Ele então não diz, o que você acha de você pagar isso? Ou então, se o senhor diminuísse o volume até às 10 horas, não lhe cabe, portanto, fazer sugestões ao mediador. Tanto assim, ele é tanto facilitador que chama-se a mediação de negociação assistida. Na medida em que, como esse terceiro ele não faz propostas, ele não intervém, são as próprias partes que, por suas iniciativas, chegam a uma solução ao problema. Já na conciliação é diferente. O conciliador, que é esse terceiro, ele é propositivo, ele faz sugestões, ele direciona a atividade dos litigantes. Olha, por que o senhor então não parcela em 3 vezes? Não, 3 vezes é muito pouco. Tá bom, então 5. Por que o senhor não aceita? Olha, ele tem o direito. Veja, a atividade do conciliador, portanto, é mais ativa frente ao problema que é colocado sob sua apreciação. Então, a primeira diferença entre conciliação e mediação seria essa, quanto ao papel, à função, à figura do terceiro imparcial na condução dos trabalhos. A segunda diferença que se congrega à primeira, diz respeito à amplitude do objeto que é discutido tanto na mediação quanto na conciliação. Na mediação, em primeiro lugar, ou melhor, deixem falar da conciliação. Na conciliação, em primeiro lugar, visa-se discutir o núcleo do litígio, especificamente qual que é o problema, qual que é o objeto em que se busca então uma solução entre as partes. Pense numa relação obrigacional, num contrato em que não foi pago uma determinada quantia em dinheiro. Qual que é o objeto do litígio? Pagar a quantia em dinheiro. Como eu já disse em sala de aula, uma situação entre 2 vizinhos, em que um fica com som alto até altas horas da noite. Qual que é o objeto do litígio? Essencialmente, não usar som alto, não escutar som alto após certo horário. Então a conciliação, quando é colocada em debate, é especificamente qual é o problema de vocês. É esse, e busca-se, portanto, então, uma solução para aquele problema. Vai pagar em quantas vezes? Vai diminuir o som a partir de qual horário? Etc, etc, etc. Esse é o núcleo do litígio. Já na mediação, tem-se outra proposta. Porque o interesse da mediação é verificar não apenas esse núcleo, o objeto litigioso, mas sim as causas que levam ao litígio. Então, muitas vezes quando você pega um conflito entre duas pessoas,
não é necessariamente porque é uma divergência quanto ao ponto central, mas assim há motivos anteriores, um retrospecto, causas adjacentes que levam, portanto, àquela situação conflituosa. Essas causas adjacentes, por trás, atrás das cortinas do palco, poderia dizer assim, é o que nós chamamos de lide sociológica, que é, então, os motivos que levam à querela. Quando se trata de mediação, portanto, busca-se não apenas discutir aquele objeto conflituoso, mas sim que leve-se em consideração que as partes manifestem por que aquele conflito existe. Veja que a mediação ela é muito utilizada e muito útil para conflitos em direito de família. Pense no que diz respeito à guarda de uma criança ou até a visitação de um genitor, a criança que mora com outro genitor. Muitas vezes o problema não é só a guarda ou só a visitação, mas sim entre os pais existe um conflito anterior, às vezes não resolvido, que por meio dessa mediação, dessa conversação, talvez seja passível de solução. E você solucionando a lide sociológica, você dá fim, muitas vezes, ao próprio objeto do conflito. Então, em suma, essas seriam as diferenças entre conciliação e mediação. Lembrando que a autocomposição também é um meio autocompositivo de solução de controvérsias. A esses métodos alternativos, eu poderia somar aqui aos senhores mais uma possibilidade, que é um método heterocompositivo, chamado de arbitragem. Mas esse eu vou guardar para um próximo vídeo. Até lá!